Fala, nenê! Tudo bem com vocês? Uai, já que a gente não pode estar junto, patati patatá, o professor Tiago Gostoso vai trabalhar com vocês aqui. Meu nome é Tiago Gostoso, todo mundo me chama de Tiago, não tem problema, tá? Você também pode me chamar. Moçada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a aula de radiciação em 3 aulas para poder ser uma coisinha mais rápida. Então vai ser assim, ó, a aula 1 de radiciação, a gente vai ver o que precisa para formar uma radiciação, o que é uma radiciação, como que a gente resolve uma radiciação, que é isso aqui. A gente vai ver também como que a gente simplifica, beleza? Na segunda aula, a gente vai aprender como que a gente realiza todas as operações com radiciação. Como que a gente soma, subtrai, multiplica, divide, raiz, potência, tudo de operações de radiciação. E na terceira aula, pá, mais cai no vestibular, que vai ser o quê? Racionalização, beleza? Que vocês têm muita dificuldade, eu sei que tem. Bora trabalhar então? Beleza! Radiciação. Quando a gente fala de radiciação, o que é radiciação? Radiciação nada mais é do que aquela operação contrária da potenciação. Então tem uma operação contrária da potenciação, quem vai tirar a prova? Radiciação, beleza? E aí a gente erra muito, né? A gente fala que isso aqui, por exemplo, é uma raiz. Não é. Raiz, gente, é o resultado da radiciação. Então assim, quando a gente coloca aqui os elementos, nós vamos puxar aqui cada setinha num determinado local ali, para a gente poder entender, tá? Então aqui está azulzinho, eu vou tirar, vou colocar de verde, isso aqui é um N, eu sei que está pequenininho, mas vocês vão entender. Esse N, que é o número pequenininho que fica ali em cima da raiz, ele vai ser chamado de índice. Índice, e esse cara ele é importante, né? Depois a gente vai ver que o índice ele é importante pra caramba. Quem que é esse índice, Thiago? Ele pode ser qualquer pessoa, qualquer valor? Não! Ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais sem o zero, beleza? Pertencer ao conjunto dos números naturais sem o zero. Esse carinha que está de azul aqui, esse carinha, lá dentro, tá? Lá dentro, certinho, lá dentro, não, vai ficar lá dentro, Aí, esse carinha de azul, que tá lá dentro, que vai continuar sendo azul, ele vai ser chamado de radicando. Radicando. Eu sei que a sombra tá ruim, mas aguenta a mão aí. Não posso fazer nada, beleza? Radicando é o número que vai ficar lá dentro do símbolo da raiz. E como que chama o símbolo da raiz? Radical. Yes, doido. Vou colocar de laranjinha aqui para poder ficar muito bonito. Este cara aqui, que é o símbolozinho, ele é chamado de radical pra caramba, beleza? O símbolo é chamado de radical. O número que fica dentro do radical, ele é chamado de radicando. E esse número lá dentro do radicando pode ser qualquer pessoa, lindão? Claro que pode, tá? Então, el radicando pertence ao conjunto dos números o quê? Reais. Pode ser qualquer número. E aquele B de brasileiro, beleza, que é o resultado da radiciação. Então aqui você tem uma radiciação e aqui você tem o quê? O resultado da radiciação, que é chamado de raiz. Bebê, fala comigo. Isso aqui, tudinho, é chamado de quê? Esse trem todinho aqui, que é esse índice, que é esse radical. Isso tudo é a operação, e a operação ela é chamada de radiciação. Resultado da radiciação, que é a raiz, beleza? Ô, Tiago Gostoso, como que a gente resolve essa parada então? Sei que você já deve estar pensando nisso aí. Moçada, a gente vai resolver a radiciação da seguinte forma. Sei que eu não posso ficar muito aqui não, porque senão fica cortando, que o meu técnico aí, Rubão, falou, mas eu vou ficar assim, tá? Vou tentar, não. Olha só, o primeiro caso é quando o índice ele é ímpar. Então, se aqui é o número ímpar, tá pequenininho, né, pra você ver, né? Mas você tá enxergando o que eu tô falando também, né? Aqui é par, aqui é par. Quando o índice é par, é o primeiro caso, que aí não é muito legal, que o Titi vai contar pra vocês. No segundo caso, que é mais liberado, é quando esse índice aqui,
ele é um número ímpar, beleza? Então nós temos índice par e índice ímpar. Observa aqui, ó, índice par, e lá dentro eu coloquei um número positivo. Existe a raiz com índice par de um número positivo? Yes, existe. Quem que é? Eu não sei, eu só sei que também vai ser um número positivo, ok? Raiz de índice par de um número positivo vai ser um número positivo. Lindão, como que a gente descobre quem que é esse cara aqui, ó? Vai ser esse B. Então deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos colocar assim. Por que que é B? Porque B é elevado àquele número lá, ó, que é o índice par. Ah, ainda tão pequenininho. Vai voltar lá dentro, que é o radicando, beleza? Então isso é a definição. O que você faz? Pega a raiz, eleva ele a esse número aqui, que é o índice, e o resultado tem que voltar do lado de cá. Beleza? Daqui a pouco a gente vê isso ali no exemplo. Ô, Tiago, gostou? Se for negativo lá dentro, não existe, tá? Então não existe raiz com índice par de um número negativo. Por quê, bebê? Por causa lá da potenciação. Depois eu vou explicar isso para vocês, aqui nos exemplos eu explico, beleza? Certinho? Vamos compreender isso aqui primeiro. Segundo caso é mais liberal porque existe tudo, sacou? Então, por exemplo, aqui ó, tem um número, uma raiz, uma radiciação de quê? De um número positivo, e o índice é par dessa raiz. Então, quem que vai ser o resultado? Vai ser um número positivo. E se lá dentro for um número negativo, vai existir ou não vai existir? Vai existir. Só que o resultado vai ser um número negativo. Eu vou te explicar isso, por exemplo, com esses exemplos aqui. Por exemplo, assim, ó, resolva raiz de 36. Quem que é a raiz de 36? Presta atenção. Raiz, quando não tem nada aqui, a gente sabe que esse número que está aqui é quem? 2. Por isso que a gente fala raiz quadrada de 36. Beleza? Tá ligado isso aí? Quem que é a raiz quadrada de 36? Olha só, lá dentro é um número positivo, não é? Então eu sei que o meu resultado vai ser positivo. Que o meu resultado ele vai ser 6. Por que que é 6? Porque 6 elevado a quem? A 2 vai voltar lá dentro da raiz, que é o radicando, que é 36. Agora, por exemplo, aqui, ó, raiz o quê? Quadrada de menos 25. Opa! Se esse carinha aqui, ele é par, se ele é par, e lá dentro é negativo, não existe, tá? Você deve estar pensando, Tiago, não é menos 5, não? Não, não é menos 5. Olha só, deixa eu te explicar por quê, galera. Nós aprendemos lá em potenciação que qualquer número, tá? Seja ele positivo ou seja ele negativo, quando eu elevo a um expoente par, o meu resultado nunca vai ser negativo. Ele só vai ser o quê? Positivo. Então isso aqui está explicado pelo conceito de potenciação, tá? Lá na potenciação nós estudamos aqui em sala de aula, então vocês sabem mais ou menos disso aqui, ok? Raiz cúbica de menos 8, existe ou não existe? Existe, tá? Por quê? Porque o meu índice, ele é um quê? Ímpar. Se o meu índice é ímpar e lá dentro tem um número negativo, o resultado vai ser negativo. Então, quanto que é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê, bebê? Porque menos 2 elevado a 3, que é o índice, é igual a menos 8. E menos 8 é exatamente o cara que está dentro da raiz. Até aqui tá dando para você entender? Deu? Se deu para você entender até aqui, então, valeu já o joinha. Dá um joinha no vídeo do Titi aí, se inscreva no meu canal, ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo você receber uma notificação. Beleza? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante pra caramba. Essa observação aqui ela é importante pra caramba. Beleza? Ó, tem gente que confunde aquilo ali com essa parte de simplificação. Ah, eu adoro cortar o expoente com o índice, só aproveita quem tá lá dentro. Ó, você pode errar, viu, doidão? Vai devagar aí com a dor que o santo é de barro. Quando a gente tem a raiz quadrada de um quadrado perfeito,
O resultado disso vai ser o módulo de quem está lá dentro. Olha a maneira correta aqui. Raiz quadrada de 5 elevado a 2 é igual a 5. Beleza. Porque aqui, ó, quem está no lugar do x lá? É o 5, né? E o que é esse 5 aqui? Esse 5 aqui, ele é módulo de 5. Lógico, beleza. Jeito errado de fazer é achar que eu vou cortar esse 2 aqui com esse 2 de cá e o resultado vai dar menos 5. Não. O resultado disso aqui, presta atenção, quem está no lugar do x ali, não é o menos 5 que está no lugar do x? Ó, menos 5 está no lugar do x. Então quer dizer que o resultado disso aqui vai ser módulo de quanto? Opa! Módulo de menos 5. E quanto que é módulo de menos 5? 5. O que é módulo mesmo? Vamos lembrar? O que era negativo vai virar positivo e o que é positivo continua sendo positivo. Tranquilo? Beleza, moçada, então muito cuidado com essa partezinha aqui, a gente já deu uma adiantada bacana, porque nós já falamos até agora dos elementos que formam uma radiciação. Radiciação é uma operação contrária da potenciação, tá? A gente aprendeu como que a gente resolve, que tem o primeiro caso, tem o segundo caso, então eu tenho que ficar ligado nisso aí. Exemplozinho de como que a gente resolveu e essa observação da maneira correta de fazer e a maneira errada de fazer. Não vai cortando lá e achando que você tá bonitão um pedaço, não, que você erra tudo só no vestibular depois, tá? Bora lá então, simplificação de radicais. Moçada, simplificar pra quê? Pra que a gente simplifica alguma coisa? Ué, pra ficar simples, pra ficar fácil de resolver. É muito mais fácil você resolver alguma coisa, alguns cálculos, desculpa, rotei. Alguns cálculos que tem coisa mais simples do que cálculos com números muito grandes, beleza? Então simplificar é justamente isso. A primeira forma, nós temos duas maneiras de simplificar. A primeira forma de você simplificar radicais é como você simplificava a fração. Você lembra como você simplifica a fração? Quando você tem assim, ó, 3 sextos. Você vai simplificar, ou seja, você vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então eu vou dividir por 3 aqui, vou dividir por 3 e eu vou encontrar 1/2, que é uma fração irredutível. Essa que é a maneira da gente poder resolver. Então é fácil, porque a primeira maneira é você só dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Tipo assim, 25 e 15, dá para você dividir por um mesmo número? Yes or no? Aí, yes. Dá para dividir por quanto, bebê? 5, muito bem, escutei daqui, ó, parabéns. Então, se você dividir por 5, como é que vai ficar essa parada aqui na forma simplificada? Vai ficar raiz o quê? 25 por 5? 5. Então, a gente lê raiz quinta de 2 elevado a 15 dividido por 5. Fala aí pra mim. Beleza, escutei, doido. 3. Então, assim, a gente coloca assim, ó. Desculpa aí. Raiz quinta de 2 elevado a 3, tá? Se você quiser resolver lá dentro, você pode ficar à vontade, que é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado a 3, que é quanto? 8, beleza? Então tá. E raiz 36ª de 5 elevado a 12. 36 e 12. Dá para dividir por um mesmo número? Yes or no? Yes. Então nós vamos dividir por quanto? Por 12. Dividiu por 12 de lá e de cá. Muito bom. Então vai ficar raiz 36 por 12, que vai dar quanto? 3. Então a gente lê raiz cúbica de quanto? De 5 elevado a quem? A 1. Quando é elevado a 1, você não precisa colocar não. Beleza? Gasta pincel com isso não. Essa segunda forma aqui é a forma mais tranquila e mais legal de fazer, que é quando você fatora e você vai agrupar em filhotinhos. Ou seja, você vai tirar os filhotinhos de dentro do radical. Eu fico falando assim, aí tem gente que condena, né? Que fica falando, nossa, você fala besteira demais, tirar filhotinho, que não sei o que tem. Se você estiver lendo lá na sua apostila lá, e se você for meio Caxias assim para estudar, você vai encontrar isso aqui assim, ó. Fatorando e extraindo os fatores cujo expoente é igual ao índice da raiz, beleza? Se você não quiser aprender dessa forma, você fala assim, fatorando e tirando os filhotinhos. Eu vou te ensinar a fazer filhotinho com borra aqui agora. Simplifique, raiz quadrada de 200. Como que a gente faz? Desse jeito aqui, ó, fatorando e tirando os filhotinhos.
Vamos lá então? O que a gente vai ter que fazer? Vou pagar aqui, pode? Aí. Já? Não aguento, já. Beleza. Pronto, pode ser tomar órgão, né? Tá bom. Aqui, ó. Beleza. 200. Fatora lá. Por 2 que vai dar quanto? 100. Por 2 que vai dar quanto? 50. Por 2 que vai dar quanto? 25. Por 5 que vai dar 5. E por 5 que vai dar 1. Como que a gente faz o filhotinho agora? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Qual é o índice aqui? 2, não é? Então nós vamos gastar 2 para juntar, fazer amor e ter um filhotinho. Ó, 2, 2, saiu o filhotinho. 5, 5, juntei, saiu o filhotinho. E esse feioso aqui que não arranja namorado? Que eu não vou agrupar ele. Quem não arranja namorado tem que ficar de castigo lá dentro da raiz. Então conta pro titi aqui. Quem que vai sair? L2 e L5, não é isso? 2 vezes 5, 10. 10 vezes... Quem que ficou de castigo lá dentro da raiz? O 2 que não arranjou namorado. Então, ó, a forma simplificada de raiz de 200 é o quê? 200, olha, raiz quadrada de 200 é 10 raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ensinar um outro jeito de você fazer aqui, ó, que isso aqui é macetezinho. 200, você pode escrever assim, não pode? Ó, olha aqui, ó. Ao invés de você escrever raiz quadrada de 200, você pode escrever raiz quadrada de 100 vezes 2. Não pode? Não é a mesma coisa? 100 vezes 2, 200. Quanto que é a raiz quadrada de 100? Ela existe? Existe. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 2 existe? Não, então deixa lá quietinho. Ficou 10 raiz de 2 do mesmo jeito. Beleza? Beleza. Raiz quarta de 162. O que nós temos que fazer? A gente vamos fatorar. Raiz quarta. Então quer dizer que agora eu gasto 4, né? Para poder juntar, fazer amor e sair um filhotinho. Vai rolar um surubão. Ó, 162. Fatora. Por 2 que vai dar quanto? 81. Por 3 que vai dar quanto? 27. Por 3 que vai dar quanto? 9. Por 3 que vai dar 13. Por 3 que vai dar 1. Quanto você gasta para fazer um filhotinho? Ai, Thiago, só 2 porque eu sou certinha. Não é isso não, filho. Você olha para cá, ó. É o índice. Então você gasta o quê? 4. Vamos lá? Esse aqui vai ficar de castigo. 1, 2, 3, 4. Juntou, fez um surubão, saiu um filhotinho. Quem que vai sair? Filhotinho do 3 é o 3. Quem que vai ficar de castigo? Dentro da raiz quarta, cuidado, hein? Isso aqui permanece, beleza? Quem que vai ficar lá dentro da raiz quarta que é feioso e que não arranja namorado? O 2, beleza. Então ficou 3, raiz quarta de 2, beleza? Gente, era só isso, né? Aí depois nós vamos ver aí, que nós vamos para as plataformas aí, para vocês tirarem dúvida, nós vamos marcar lá, nós vamos lá para os grupos da sala de aula, beleza? Então eu só falo para você, se você gostou, você vai assistir a minha aula 2 de radiciação, que nós vamos aprender as operações. E se você gostou, coloca aí que o titi merece. Merece não? Inscreve lá no canalzinho, ativa o sininho e dá um joinha. Beijo e até mais. Let it go, make my body go, make our bodies high.